Bem-vindas e bem-vindos a Diálogos pela Democracia, um programa da rede Os Estados Unidos pela Democracia no Brasil. O meu nome é Catherine Sanchez e sou professora da Universidade do Wisconsin-Madison. E eu sou Jeremy Lennon, professor da Brown University e diretor interino da Brazil Initiative. O Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com uma pessoa convidada para conversar sobre questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Maria Augusta é diretora, cineasta, produtora brasileira, originalmente de Brasília. Em 96, lançou seu primeiro longa-metragem, Brasília, um dia em fevereiro. E este filme marca a sua graduação em direção e edição. Entre 96 e 99, ela produziu e filmou vários curtas-metragens e em 2000, seu filme holandês, Desi, ganha diversos prêmios do público e de melhor filme em vários festivais em Holanda. Com os filmes Justiça, Juízo, Moro dos Prazeres, ela cria a sua trilogia da justiça. Todos os filmes que tiveram um impacto muito importante no estudo de direito no Brasil. Em 2015, ela lança dois magníficos longas, Seca e Futuro Júnior. Ambos filmes abordam a temática da democracia em ação, o valor do trabalho honesto e autêntico e a importância da inclusão social. Em 2018, Maria Augusta lança O Processo. E talvez seja este o filme mais conhecido e comentado hoje em dia, um filme que recebeu múltiplos prêmios, incluindo o prêmio do público do Festival de Berlim e prêmios em festivais como na Suíça, Espanha, Portugal, Argentina e Cuba. O Processo mostra a dimensão performática da política institucional brasileira pelos bastidores do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O último filme de Maria Augusta, Não Toque Meu Companheiro, dialoga também com muitos destes temas. O filme faz o elo entre a greve de trabalhadores, funcionários públicos da Caixa Econômica, da época de Collor de Mello, 91, e também com a situação atual do Brasil. Então, Maria Augusta, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. Obrigada, eu gostaria de agradecer primeiro esse convite, que muito me honra, é uma grande honra participar desse debate pela democracia. Obrigada pelas belas palavras sobre o meu trabalho, Catherine. Obrigada, Jeremy, também, Jeremy, pelo convite. É um prazer participar. Para começar, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre o seu estilo de filmar, porque nos seus filmes podem ter temática bem diferente, bem distinta, mas você é um documentarista que pouco intervém nos seus filmes. Parece, não é, que a câmara tem um olhar paciente, observa, você escuta. Então, eu gostaria, e apesar da temática, às vezes são temas tão carregadas de emoção, como o impeachment, a greve de trabalhadores, etc. Então, gostaríamos de ouvir de você, quer falar sobre a sua linguagem cinematográfica. Sim. Eu, na verdade, me interesso muito pelas relações humanas, as relações sociais. Então, meus filmes, em termos de forma, eles são pensados e feitos no sentido de conseguir documentar, né, o indivíduo na sua relação com o meio em que ele vive, seja ele a família, a cultura, a sociedade. Por isso, eu fiz vários filmes no universo da justiça, do sistema de justiça, da instituição justiça no Brasil. E, na verdade, eu busco justamente pensar a sociedade brasileira ou a sociedade capitalista, né, em que a gente vive, através
do cotidiano de personagens, ou seja, de pessoas reais que eu convido para participarem do meu filme. E esses filmes, então, são construídos a partir do cotidiano dessas pessoas. E esse cotidiano, então, é repleto dessas interações, interação com o outro, né? E através dessas interações, o filme revela, então, as relações sociais, as relações humanas, as relações de poder de uma sociedade, valores, opiniões, enfim, princípios, contradições, dilemas, através dessas interações. Então, por isso que o filme ele é centrado na observação dessas interações, né? Então, eu não me interessa tanto o que um indivíduo tem para dizer para a câmera, para mim especialmente, mas como ele, nessa relação com o outro, ele se revela como indivíduo e como esse indivíduo, nessa relação, se revela, como através dele, o filme revela algo da sociedade, né? Como através do indivíduo, a gente pode pensar a sociedade, a cultura, um determinado evento, um determinado processo, uma determinada realidade. Por exemplo, o impeachment da presidenta Dilma, né? Então, através de algumas figuras chaves desse processo jurídico-político, né? Que, na verdade, é quase um political thriller, o processo, não é? Você tem os protagonistas e os antagonistas, não é? Aqueles que são a favor do impeachment e os que são contra, os advogados, enfim. Através dessa interação e dos discursos, não é? A favor e contra, o filme, então, tenta, primeiro, certamente, questionar uma determinada narrativa, que era uma narrativa que era vendida, digamos assim, que era repetida ad infinitum na mídia geral, na mídia. Então, tenta desconstruir essa narrativa e propor uma possível outra narrativa. Então, de uma certa maneira, os meus documentários, os meus filmes, eles não tentam explicar a realidade, nem acho que é possível algo como, não é? Nem faço filmes para explicar a realidade ou para achar uma solução, ou para achar um culpado ou inocente. São filmes que propõem uma reflexão, que propõem levantar questionamentos, que propõem possíveis outras perspectivas, né? Pensar aquela realidade que está sendo retratada num filme específico de várias perspectivas. E para que o próprio público, então, possa chegar à sua própria conclusão, possa, não é, refletir sobre um determinado tema. E acha que, então, que consegue ter um olhar objetivo com este distanciamento? É possível fazer isso como cineasta? Não, nem é possível e nem é o desejo, não é? É claro que nenhum documentário, nenhum filme, mesmo jornalismo, não é? Essa imparcialidade ela não existe. E é claro que um filme, então, é o produto da visão de um autor ou de uma autora. Nesse caso, é claro que os meus filmes são produtos da minha visão, mas, ao mesmo tempo, eu digo que eles também são produtos de um processo de descoberta. Não é? Eles são um produto de um processo de filmagem, de um processo de edição, e que forma a minha visão, né? Porque eu não entro num filme sabendo tudo que eu quero dizer ou sabendo tudo que eu quero mostrar. Não é? Eu não faço um filme para, digamos, provar uma tese específica ou com uma tese já clara na minha cabeça. Eu faço filmes sobre temas e sobre personagens, digamos assim, pessoas reais, que me instigam, que me inspiram, que me angustiam, que me dão medo e que uma situação que eu quero entender, tentar entender como aquilo se dá, não é? Tentar entender como nós ou como sociedade nós chegamos até aquele momento. Enfim, é uma busca, é buscar pensar, é algo através do cinema que é uma linguagem de imagem e som. É isso que o cinema é, não é?
é refletir através da imagem e do som. As minhas ferramentas são essa narrativa. Como construir essa narrativa através da imagem e do som. Digamos, a minha visão, ela se revela através dessa narrativa. Você acabou de mencionar reflexão, pensar, descoberta. Então, eu quero continuar com o teu estilo de filmar. E gostaria que nos falaria sobre como você trabalha com ritmo e silêncio. Porque, para mim, você não só convida o espectador a pensar nas imagens e nos diálogos, mas também você permite espaço para pensar no Sim. filme mesmo. E, então, queria falar Sim. sobre isso um pouco. Sim, muito importante. Criar e possibilitar esse tempo e esse espaço de escuta, não é? Dar esse tempo ao público, não é? De escuta, de ver, de rever situações que são tão familiares, não é? Que nós já consideramos como verdades indiscutíveis. Então, a proposta dos filmes também é criar esse espaço para que colocar o público numa situação de observador, não é? Diferentemente de colocá-lo numa posição no meio da ação. Então, ele observa, a forma do filme gera um distanciamento, não é? E esse distanciamento, então, possibilita essa reflexão, possibilita você pensar, ver, escutar. E esses silêncios são necessários porque são nesses momentos de silêncio também que a gente projeta, que a gente tem o espaço para elaborar tudo que você viu até então no filme. Mas eu acho também que muito é revelado através da linguagem corporal. Então, eu gosto muito dessas imagens, desses momentos que os personagens estão em silêncio, que eles estão em silêncio consigo mesmo, não é? Que eles estão pensando, eles estão lendo, eles estão fazendo algo, mas para mim é um momento de intimidade, né? O filme te convida a criar uma intimidade, né, com o personagem, que são momentos muito importantes nos meus filmes. Quando eu digo que os discursos também são muito reveladores, isso não quer dizer que eu não ache que a linguagem corporal, os silêncios nos momentos, as ações também são importantes. Eu acho que todo esse processo ele não tem como dissociar uma coisa da outra. São silêncios, vamos dizer, em questão de áudio muitas vezes, mas a imagem é convidar o espectador a parar e considerar o que está vendo. É uma contranarrativa, o que a gente está vendo nos filmes de ação, etc. Hoje em dia, os cortes, etc., são extremos. Se você não tem tempo para pensar, você chega ao final do filme e você precisa respirar. Não, porque você já cansou e não teve tempo de processar. E os teus filmes estão fazendo o oposto, dizendo, não, temos que pensar como sociedade. Não? Sim. Não, certamente. Que é toda digamos, a proposta do cinema reflexivo, né? Fui muito influenciada pelo cinema de ficção reflexivo, por exemplo, os filmes do Ozu, né? Os filmes do Bresson, que criam também uma atmosfera, uma narrativa que te possibilita, durante o filme, quer dizer, você refletir, você ser tocado pelo sentimento do personagem, pela vivência do personagem. Os meus filmes, por exemplo, são filmes que você vai descobrindo esses personagens ao longo do filme, não é? Diferentemente de muitos documentários. Ele tem uma estrutura de ficção nesse sentido, né? Porque você vai descobrindo à medida em que você vai ouvindo, que você vai vendo aquela pessoa convivendo no meio em que ela vive. E aí, pouco a pouco, cena a cena, você vai descobrindo um outro lado, uma outra face, não é? Daquele universo, daquela pessoa. Então, o silêncio faz parte dessa construção, né? Faz parte dessa escuta, né? De criar esse tempo de escuta. E não só os momentos, por exemplo, dessas cenas que já não envolvem muitas falas ou muitas interações, mas também dentro das próprias cenas em que se discorre, se
interage, a própria edição ela faz com que você não está o tempo todo sendo jogado de um lado para o outro. No caso de uma conversa, por exemplo, como no processo ou numa audiência, quer dizer, eu não corto imediatamente assim que uma pessoa fala, corto para outra. Você ouve as pessoas escutando, né? Você tem um ritmo, o ritmo da edição, ele te proporciona uma reflexão, ele te dá tempo para respirar, digamos assim, para olhar, para escutar. Então a proposta ela é sempre de gerar uma maior introversão. Essa intimidade que eu estou falando, etc. Os teus filmes trazem para a tela os eixos de poder do sistema democrático, jurídico, político, a economia, não, com a trilogia, o processo ou o novo filme. Em cada filme você conseguiu um nível de acesso realmente impressionante. Nesses espaços íntimos ou como se deu acesso a, por exemplo, os tribunais, a Câmara, os deputados, a presidente. Não, porque os filmes realmente são isso. São, sim. Bom, esse acesso, eu acho que um filme ajuda o outro, não é? Um filme que foi, digamos assim, fundamental nessa sequência de filmes que me abriu as portas para um mundo do judiciário foi o Justiça. E também foi o primeiro filme que foi feito no judiciário brasileiro. E esse filme, é claro que eu tive que pedir autorização de vários setores, inclusive da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, enfim. Mas eu acho que foi um momento também no judiciário que eles desejavam, né, que eles gostariam de ser retratados de uma maneira mais respeitosa, mais séria. E aí eles abriram as portas para que eu filmasse. Eu propus o que eu sempre faço, que é explicar que eu não usaria entrevistas, que eu filmaria o funcionamento do sistema judiciário, no caso da justiça penal, da perspectiva dos 4 personagens, da perspectiva do juiz ou da juíza, da defensora, do réu, e que através de um ou de alguns processos, casos, eu gostaria de retratar o sistema penal. E eles entenderam, e eu acho que o filme é isso, né? Aos poucos, à medida que a gente vai que eu vou filmando e eu vou, obviamente, ganhando a confiança dos personagens principais, porque são filmagens que duram 6 meses, não é? São filmagens que eu filmo em algumas cenas na casa dessas pessoas. Então, aos poucos, eu vou ficando próxima a essas pessoas. As pessoas vão se abrindo, vão confiando, do Justiça veio o juízo, porque o Justiça foi muito bem recebido pelo público no Brasil e fora do Brasil, mas principalmente pelos operadores da lei, pelos juízes, pelos defensores, pelos promotores, dos operadores da lei progressistas, né, que têm uma visão crítica em relação ao sistema judiciário. E isso me possibilitou fazer o juízo. Então, o juízo já foi mais um processo de imersão novamente na Justiça da Infância e Juventude, que ajudaram também ao Morro dos Prazeres, porque quando eu fui propor à polícia, ao UPP e à comunidade de fazer um filme sobre esse processo de ocupação da polícia numa favela do Rio de Janeiro, eles já conheciam meus filmes. Então, o chefe da comunidade conhecia meus filmes e aí ele pôde, então, confiar. Tudo é uma questão de confiança e daí o processo foi realmente um pulo, no sentido de que as pessoas que trabalhavam com os senadores também conheciam os filmes da trilogia e sentiam que eles, né, enfim, conversaram com os senadores da minoria e que aí apoiaram e me possibilitaram também filmar as reuniões a porta fechadas, é claro, né? Todo o processo jurídico político que eu também
né, filmo, e você pode ver no filme, no processo, como as comissões, o que se passa nos corredores do Senado, ou finalmente o plenário, tudo aquilo era aberto para todas as câmeras possíveis, não é? Todas as televisões, a própria TV Senado, enfim, aquilo era aberto para os veículos da mídia. E eu acho que aí é uma questão de saber filmar e saber escolher. A minha câmera pode estar ali do lado de várias outras, mas a abordagem do que está sendo filmado é diferente do que de um outro veículo. E aí isso por si só gera uma intimidade, não é? Então não acho que seja só o acesso, mas também por exemplo, como filmar algo que é aberto a qualquer um, né? Aberto ao público também em geral. E essa é uma questão importante. Não, é um enquadramento, por exemplo, no processo, como falou, as cenas que capturou, que foram cenas abertas para todo mundo, mas realmente o enquadramento tem um efeito bem forte nos filmes e nos leva não para esse olhar íntimo. Nós temos que filmar de uma maneira que depois eu possa editar e retratar essa comissão, ou essa conversa, ou essa reunião que se passou, né, que durou 2 horas, ou 3 horas, ou algumas comissões até 5, 6 horas, que eu consiga editar e que no filme ela vai ter uma duração muito menor, não é? De 5 minutos, 6 minutos, e que você, como público, vai ter uma experiência de início, meio e fim. É como se o filme fosse capaz de chegar a uma essência do que foi aquela cena. Não é? Assim, captar a essência da cena através de específicas imagens ou através de algumas falas, alguns diálogos, alguns gestos, alguns olhares. E aí, através desses elementos, então, criar a essência da cena, tudo vem da forma, né? Vem da maneira de filmar e editar. Hoje em dia, no Brasil, estamos vivendo um momento de crise, quando pensamos na cultura, censura também, instituições que estão sendo ameaçadas, a Ancine, mas também a Cinemateca Brasileira e outras que têm a ver com a cultura, como a Casa Rui Barbosa. Mas eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre o papel da cultura em resistir e lutar pela democracia como um polo de resistência. Quais são as suas ideias sobre este papel que é tão importante, não só da memória, mas de mostrar também? O cinema é uma grande ferramenta de memória, principalmente o documentário é um lugar de memória, ele proporciona esse lugar de memória, e através dessa memória nos convida também a pensar esse presente, compreender o que nos levou até a esse momento, do que a gente vive atualmente que terá um impacto no futuro. A cultura é essencial, a arte é essencial para refletir sobre o mundo, para a gente se entender como ser humano, para a gente se entender como sociedade, para você ter empatia com o outro. Então, você se identificar, você reconhecer no outro alguém que possa ser inicialmente tão diferente de você, mas algo muito próximo, não é? Algo o que nos faz humanos, não é? E de descobrir através dessa empatia, através do outro, se descobrir, não é? Descobrir a sua própria humanidade. Eu acho que a arte faz isso, não é? A arte que ela não só comunica, mas ela comove, não é? Ela tem a capacidade de tocar não só intelectualmente, mas pelo coração, pelo espírito, não é? De uma transcendência que é essencial, porque a gente não vive sem arte, né? A arte é o que nos eleva o espírito, e principalmente nesses tempos que a gente está vivendo hoje em dia, no mundo de fascismo, de protofascismo, enfim, de uma extrema direita
que se alimenta do ódio e promove o ódio, promove o conflito, promove a polarização. A função da arte e da cultura é, né, fundamental para a gente descobrir essa humanidade, né? Para a gente se lembrar que nós não somos tão diferentes um do outro, né? Como Concordo, as pessoas exatamente. querem, como a elite, de uma certa maneira, um determinado tipo de partido ou de político ou, né, ou interesses econômicos e políticos querem nos fazer acreditar, né? Principalmente se a gente pensa em termos de fake news, né, do pós-verdade, que é o que a gente está vivendo nos últimos anos, esse novo fenômeno das fake news, onde ninguém sabe o que é, né, onde se propaga essa ideia de que não há verdade, porque são várias versões, né? Eu discordo completamente disso. Eu acho que sim, existe uma verdade do fato, sim, não é? Fato, essa verdade, esse fato, essa verdade pode ser vista de algumas maneiras, mas ela é um fato, né? Ela é uma verdade. Esse questionamento de verdades como por exemplo questionar o Holocausto, fatos que são inquestionáveis. E estes diálogos pela democracia também têm esta ideia de qual é a importância, como nós podemos fortalecer esta sua visão, como falou agora, esta visão, a solidariedade transnacional, porque, como você falou, tem muitos temas, tem situações que podem ter um impacto fora do Brasil. Então, e você gostaria de comentar um pouco sobre esta solidariedade dentro do cenário cultural? Sim, E eu vejo isso muito no seu último filme. O sim. tema da solidariedade é Uhum, tão uhum. importante. Eu acho que cada vez mais nós vivemos num grande país. Diferenças culturais são também usadas para justificar certas desigualdades. A gente vive num modo neoliberal praticamente no mundo inteiro, não é? Mesmo na China, mesmo em países ditos comunistas, enfim. E cada vez mais existe uma cortina de fumaça para fazer de conta que a desigualdade ou a diferença de classe não existe mais, né? Isso é uma grande mentira. Eu acho que o que se vive no Brasil atualmente, em termos de desigualdade, em termos de mentalidade do empreendedor de si mesmo, da uberização do trabalho, do corte dos direitos dos trabalhadores, se vive nos Estados Unidos, se vive na Europa, talvez na América Latina a gente vê de uma maneira mais radical. Na Europa a gente ainda tem um sistema de bem-estar social, né? Uma social-democracia que faz com que o cidadão, não é, tenha direitos à saúde, à educação, a uma vida digna, uma aposentadoria digna, que você cada vez mais passa a ser questionada pelo neoliberalismo, né? Você vê hoje em dia no Brasil esse discurso radical neoliberal de que todas as empresas públicas têm que ser privatizadas, de que tudo que é público é ruim, de que só o mercado é virtuoso, de que as empresas públicas então são ineficientes, são corruptas, enfim, todo um discurso que é um discurso, primeiro, não é necessariamente uma verdade, né? É um discurso que tem que ser questionado, porque não é isso que a gente vê. As empresas públicas têm uma função social importantíssima no Brasil. Caso, de uma certa maneira, a gente vive num país que a grande parte da população ainda vive de uma maneira, ainda é bastante pobre, ainda vive em moradias precárias, em uma saúde precária ainda. Então, essa questão da solidariedade que o neoliberalismo vai destruindo, né? Porque a própria mentalidade do empreendedor de si mesmo, você vira um competidor, né? O seu colega é um competidor. Como é que você vai ter solidariedade com alguém com quem você está competindo? Então, essa mentalidade neoliberal, ela vai destruindo, né? Ela vai corroendo a solidariedade entre os cidadãos, entre os trabalhadores,
entre todo tipo de relações de trabalho, né, que vão sendo corroídas por esse desejo do lucro, né, porque essa ideia falaciana, essa ideia de meritocracia, que é uma grande falácia, principalmente num país pobre como o Brasil, quer dizer, que ainda tem questões que precisam ser cuidadas, né, para se chegar a um tipo de para se conquistar uma sociedade mais igual, mais justa. E eu acho que esta ideia da solidariedade é tão importante, como eu mencionei no seu último filme. Eu gostaria de lhe perguntar um pouco como lhe veio esta temática, esta ideia de fazer Sim, este filme sobre de 91 até os nossos dias, que tem um elo sim, tão nítido, né, entre a época de sim. Collor Mello e do Bolsonaro. Esse filme é exatamente isso, quer dizer, ele é um filme que retrata uma história de luta do sindicalismo brasileiro, do movimento sindical, que era na época muito forte, porque vinha da luta pela redemocratização, né, da luta contra a ditadura, e que, quando o governo Collor assume, o ex-presidente Collor foi o primeiro a querer adotar políticas neoliberais no Brasil, de venda do patrimônio público, de criminalização dos servidores públicos. Ele se tratava como marajás, como pessoas que, não é, que eles eram criminalizados pelo ex-presidente Collor, como sendo pessoas que viviam de mordomia, que eram corruptas, enfim. Eles eram o bode expiatório, digamos, né, do processo. E durante o período em 91, os bancários fizeram greve, não é, contra as ideias de privatização dos bancos públicos, enfim, contra o corte de direitos dos bancários. E depois dessa greve, o governo demitiu 110 funcionários da Caixa Econômica. E esses funcionários, então, entraram na justiça, porque era uma demissão ilegal. O trabalhador tem direito a fazer greve. E esses 110, então, passaram a ser mantidos pelos outros funcionários. Então, 35 mil funcionários da Caixa Econômica contribuíam com uma parte, 0,3% de cada salário para que esses funcionários tivessem seus salários garantidos, né? Que é realmente impressionante, não é? É Uma coisa incrível. incrível, É. incrível. E essa história ninguém conhecia, era muito pouco conhecida, enfim, nem eu não conhecia. E eles foram mantidos durante 1 ano e 2 meses, até, na verdade, até o impeachment do Collor. E essa história precisava ser contada. E eu resolvi contar essa história, mas, ao mesmo tempo, revisitar essa memória, mas também pensando nesse presente, fazendo um paralelo entre o Collor e o governo Bolsonaro, que propõe a adoção das mesmas políticas econômicas de uma maneira ainda mais radical. É claro que o governo Bolsonaro ainda é infinitamente pior do que o governo Collor, no sentido da ameaça à democracia, do enfraquecimento das instituições democráticas, do grande desrespeito às instituições como ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, enfim, o que a gente está vivendo é a barbárie total, perigo à democracia. Diariamente, eu acho que a sociedade brasileira sente a ameaça constante, né? Uma ameaça diária à democracia, às instituições democráticas. Então, eu quis trazer para o filme contar essa história de solidariedade e, ao mesmo tempo, trazer para o filme esse momento que a gente está vivendo hoje e que, diferentemente de 90, os trabalhadores estão muito fragilizados, os sindicatos são fragilizados, os trabalhadores passaram a acreditar, ou passaram a se ver também como empreendedores de si mesmo, como a gente vive numa sociedade da uberização, né? Da uberização do trabalho, cada um por si, são pessoas muito mais individualistas, são os funcionários de hoje da Caixa Econômica, então foram
pessoas que cidadãos que não viveram a redemocratização, não é? Que encontraram a democracia pronta e que questionam essa luta coletiva, que questionam a participação, a função dos sindicatos, que questionam você ter um banco público, a função social de uma caixa econômica. Então, são momentos diferentes, são mentalidades diferentes, e eu quis trazer quis refletir sobre esse momento para tentar, através dessa memória, nos lembrar que a sociedade também pode ser solidária, que nós também temos essa solidariedade, não é? Essa solidariedade ainda existe, ainda pode existir, é só uma questão de preservá-la, não é? De preservá-la, exatamente. E vemos isso naquelas imagens que são tão comoventes, a Caixa Econômica nas Amazonas, não é? O papel social da Caixa Econômica, aquele programa de Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que assim, esta mensagem é bem forte mesmo neste último filme. Vamos trocar um pouco, mas quais são os teus próximos passos? A tua câmera já mergulhou no jurídico, no político, na economia, talvez o sistema de saúde, crise atual, por onde está indo? Não, por enquanto, enfim, esse é um momento de pausa, é um momento de silêncio para mim. O Processo foi um filme bem desafiador, foi um desafio fazer o Processo. Depois, agora, eu feito Não Toque Meu Companheiro, é um filme foi feito com uma certa rapidez, assim, eu queria muito que ele fosse exibido o mais rápido possível também, pelo momento que a gente está vivendo no país. E agora eu estou precisando ter uma pausa, pensar, rever também, escutar né, tudo que está acontecendo, ter um distanciamento, porque quando a gente também não tem esse distanciamento é muito difícil entender essa essência do que está acontecendo no mundo. Estou fazendo pesquisa em relação à Lava Jato, então o judiciário ainda me estimula, ainda me inspira, principalmente porque com a judicialização, né, da política e a politização do judiciário, o sistema, enfim, a justiça passou a ter um papel e teve um papel fundamental nisso que a gente está vivendo agora, né? Na eleição do Bolsonaro. Eu acho que a Lava Jato certamente beneficiou o presidente Bolsonaro, e na medida em que ele criminaliza os políticos, né? Houve uma criminalização da classe política brasileira. Eu acho que você tem razão, não é? Ter um pouco de distanciamento para pensar, refletir, porque o seu cinema é tudo isso. E nós ficaremos aguardando o próximo filme da Maria Augusta Ramos com muita ansiedade. Não é? Muito obrigada. Então, muito obrigada. E obrigado pela humanização que você está trazendo à nossa sociedade, que está precisando tanto no momento. Obrigada. Coisas tão urgentes e importantes. Então, muito obrigada por esta conversa. Foi um grande prazer, uma honra conversar com vocês. E sucesso nas próximas entrevistas. E muito obrigada a todas e a todos vocês por terem assistido a nossa entrevista de hoje com a Maria Augusta Ramos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até uma próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Até logo. Isso é histórico. Isso é histórico. Você tá bonito como sempre. Esse é o encontro nacional dos demitidos. Eu amei essa foto, eu não lembrava. Se eu tivesse a menor noção que eu ia ficar um ano desempregada, eu acho que eu tinha pirado. Porque nós estávamos sem emprego. Então a gente teve que ser combativo. 110 caras foram demitidos de um mesmo banco e a categoria a nível nacional sustentou esses caras durante um ano.
O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. O Collor veio, vou acabar com os marajás, mas os marajás eram nós, funcionários públicos, culpados por tudo que acontece de desgraça nesse país. A gente está num momento da caixa hoje que não tem tempo de se perguntar se seu colega está bem, se ele está passando por algum problema. E aí fica individualista. Mas será que vai dar tempo da gente poder se unir e fazer reverter? Ou vai ser um susto que aí já era? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém.